E estamos de volta para o nosso último bloco com o convidado de hoje, o sociólogo, mestre em educação, Alderico Segundo. Agradeço a participação dos jornalistas convidados nesse debate sem filtro aqui na TV UFMA. Bom, esse bloco, é para questões livres e eu vou começar a falar aqui, se vocês me permitem, mais na parte de jornalismo no nosso campo. Como é que o senhor avalia? O senhor tem o senhor é fundador e coordenador de um projeto chamado Curta a Diversidade, que é com audiovisual. Como é que o senhor olha, enxerga a atuação da mídia, e aí eu falo do jornalismo mesmo, para o tratamento dessas temáticas que a gente tem conversado? Josi, é com alegria, mas também é com um pouco de desânimo que eu estou aqui, né? Alegria porque eu recebi o convite, vocês foram maravilhosos, a equipe muito, muito maravilhosa. Mas desânimo porque ainda são pontos de discussão. Eu queria avançar mais no debate. Eu queria que o jornalismo chamasse a gente para falar sobre política, para falar sobre cultura, né? Tal qual fizemos aqui durante esse encontro, né? Então, por que não chamar um sociólogo LGBT para comentar sobre política? Será que nosso assunto é só purpurina? A gente entende um pouco disso, né? Mas não é só isso. A gente não vai falar somente da Pablo Vittar, da Gloria Groove ou da cultura gay em específico. A gente também tem bons profissionais, médicos, cientistas, jovens, pessoas que produzem outro tipo de conhecimento, pessoas, inclusive, eu sinto falta da discussão no campo da terceira idade, né? Não se fala dos idosos LGBTs. Então, assim, e são pessoas, eu estou caminhando para lá, né? Então, assim, cadê as políticas públicas para os idosos, LGBTs em específico? Porque parece que a gente tende a ter uma síndrome de Peter Pan com os LGBTs. Acha que eles vão ficar jovens para sempre. E a discussão sobre o campo da terceira idade me preocupa um pouco, né? Então, assim, eu queria que o jornalismo abrisse mais caminhos, né? Não só para que essas pessoas trabalhassem nesse campo, mas que a gente conversasse sobre outros assuntos que não só pertinentes à comunidade LGBT. Ótimo. Então, Adriana Nogueira, vou começar com você dessa vez. Tá certo, vamos lá falar dessa nossa área, né? Sim. Geralmente eu sempre ouvi, Josi, as pessoas falarem o seguinte: mas essa área de jornalismo, os jornalistas são mais tranquilos, têm a cabeça mais aberta. Só que quando a gente chega no mercado de trabalho e você segue uma linha editorial de uma determinada emissora, o que você percebe? Que você sugere uma pauta, por exemplo, nesse contexto, para falar sobre LGBTQI+, e já tem uma cara estranha. Não, é melhor não. Vou deixar essa pauta de lado. Deixa essa pauta de lado. Então, como você falou, José, na conversa, se cair alguma coisa, a gente coloca lá, isso aí, né? Exatamente. Então, professor Alderico, a partir do momento que o senhor tem uma abertura como essa aqui na TV UFMA, o senhor acredita que nós podemos levar esse movimento mais à frente para outras emissoras, inclusive no interior do estado? Já está havendo, Adriana, e eu vou citar duas amigas aqui minha. Eu estou citando um nome de gente porque eu acredito, como você falou, né? Curta diversidade não é um trabalho individual, mas um trabalho coletivo. E todas as pessoas que eu já citei aqui passaram pelo Curta Diversidade. E a Valesca Furtado, hoje drag queen, tem o seu próprio programa numa TV daqui, numa TV local. Não sei se pode falar o nome, mas já está aberto, né, o programa dela. E ela também tem um programa na rádio. Isso é inédito. Uma drag queen apresentando o programa, caracterizada como tal, e se colocando e posicionando na comunidade LGBT. Outro nome que eu trago aqui é do Carlos, né, que é a Dominica, a DJ Dominica, que durante muito tempo trabalhava com música e hoje também atua na comunicação. Isso é incrível. Então, assim, a gente percebe que há um acolhimento de emissoras, seja de rádio, seja de televisão, já se começa a perceber esse movimento da invasão, digamos assim, uma boa invasão da comunidade LGBT.
tendo essa comunidade como protagonista e não como um pano de fundo para fazer, por exemplo, somente um humor, que era o que a gente já tinha percebido em outras atuações no campo do humor, né? Mas trazendo aí uma pauta um pouco mais dentro mesmo do jornalismo. Isso é bem inédito. Emanuel Pascoal, por favor. Então, Alderico, ainda versando um pouquinho sobre isso, mas não necessariamente sobre, tem um canal no YouTube, né, o Curta Diversidade, né, filmes estão lá para ser acessados, e tem também um projeto muito bacana, que é o Sobre Tatame, né, que eu conversando ainda um pouco antes contigo, tu disseste assim, tá até um pouquinho abandonado, no sentido de ter um tempo que eu não atualizo, não escrevo, mas lá tem textos interessantíssimos que falam muito sobre a realidade vivida, sobre percepções da comunidade LGBTQI+, entendeu? Então, eu queria saber primeiro quando é que vai retomar aí o Sobre Tatame, voltar a escrever um pouco mais e dar oportunidade para as pessoas conhecerem, convidar outras pessoas aí para se envolverem nesse projeto que é tão bacana. Então, o Curta Diversidade, que vocês três colocaram muito bem, é algo já latente na minha vida, né? Eu não consigo mais viver sem um curta. E o curta, inicialmente, ele traz essa pegada do cinema, que é uma paixão muito minha, né? E aí eu trago outras duas identidades dentro da minha construção acadêmica, intelectual e de vida, que é a arte, porque uma das primeiras coisas que eu me tornei na vida foi dentro do teatro e da dança, né? Eu costumo dizer que a minha primeira formação foi essa. Antes de virar sociólogo, professor, eu já gostava muito de teatro e já gostava de dançar. E aí eu trago essa proposta para o curta e também trago as linguagens, já que eu, né, como Emanuel, como você bem destacou, escrevo, né? Faço textos, crônicas, poesias, referente àquilo que eu vou vivenciando. Eu tô doido para voltar a escrever. Agora eu tô debruçado mesmo na construção desses 2 livros que eu falei para vocês, e um deles traz o nome Curta Diversidade, né? Então, o Curta Diversidade, ele é meu filho querido e amado e agora materializado dentro do livro. Eu espero aqui voltar e trazer para vocês, tá bom? Uma cópia para vocês 3 aí, para cada um. E que a gente dialogue sobre esses filhos que vão sair aí até 2022. A gente está parindo esses gêmeos que eu costumo brincar. E sobre o tatame, Emanuel, aí o Jonas Sakamoto, ele entende que a equipe precisa, nesse momento de pandemia, se voltar um pouco mais para si, se reestruturar. A equipe do Sobre Tatame está nesse processo de reconstrução, para que a gente possa depois voltar aí com novos textos, novas temáticas. Atualmente o Jonas está trabalhando muito dentro do jornalismo, dentro da produção videofonográfica, e ele está super atribulado, então ele não está conseguindo gestar esses textos lá no portal. Ele é o nosso editor-chefe, então vocês sabem, né, tem que ter esses critérios. E aí a gente torce para logo, logo voltar também lá no Sobre Tatame. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre a sua formação. Estou muito interessada nisso. Ela é bem interdisciplinar, né? Então, você tem curso na área de sociologia, antropologia, ciência política. Como é que esse diálogo te auxilia em pensar, propor projetos referentes às ações afirmativas? Interdisciplinaridade. É como eu te falei agora, a gente não consegue fazer nada sozinho. E eu comecei a perceber isso também dentro do campo acadêmico, né? Quando eu percebi que a sociologia ela precisa conversar com o português, com a matemática, com a física, com a história, a gente precisa entender sobre política, né? A gente precisa perceber o que é cultura. Então, a gente precisa conversar com outras áreas de conhecimento. Se a gente ficar muito preso a nossas caixinhas, a gente não vai conseguir ter entendimento do mundo. E o mestrado me trouxe muito isso. Então, te respondendo, as políticas públicas, ações afirmativas, como o próprio Curta Diversidade, ele teve uma hora que disse assim, eu não quero só cinema, sabe? O próprio projeto pediu isso. Então, as pessoas que frequentavam o projeto começaram a pedir dança. E a gente levou drag queens para dentro do cinema para fazer performances ligadas àquela temática. E aí começaram a pedir poesia. Eu posso ler um poema? Pode, vem aqui, tá aqui no celular.
Então, e eu fui entendendo aquele movimento que o próprio projeto já não estava mais dando conta somente pelo cinema. Então, eu fui percebendo que a gente precisa conversar com outras áreas. Então, é dessa forma que se faz ações afirmativas. Eu não posso enxergar um indivíduo somente como LGBT. Eu preciso transversalizar esse indivíduo. Isso, ótimo. A gente tem mais tempo. Adriana, com você. Olha, eu quero falar que nós estamos no caminho certo, viu? A partir do momento em que nos abrimos para tratar sobre esse assunto, que é tão importante, tão fundamental, que nós passamos a tocar em determinadas feridas também, não é, professor Alderico? E isso também é fundamental, tocarmos nessas feridas e trazermos essa discussão para todo mundo, né? Inclusive para as crianças. Hoje tem sido muito difícil, professor Alderico, essa receptividade por parte dos pais, de alunos nas escolas? Olha, depende muito da escola, depende muito de como é construído o diálogo com a família. Quando a gestora ou o gestor se abre para esse diálogo e, naturalmente, também com os professores pensam projetos voltados para a formação dessas famílias, porque elas precisam ser formadas. Eu, como falei antes, culpabilizar somente a família não adianta. A gente vai ficar enxugando gelo. Então, vamos chamar essa família para conversar, né? Então, assim, dependendo da escola, a gente consegue fazer um movimento de acolhimento. Eu sempre me coloco à disposição dos diretores para a gente poder fazer esse processo formativo com a família. E quando eles percebem que não é tudo aquilo que eles achavam ser, eles começam a dialogar com os filhos. E aí tem choro, tem lágrimas, mas, sobretudo, tem acolhimento. E tem pedido de perdão, né? Inclusive, há relatos aí, há registros meus pessoais, onde os pais pediam perdão para os seus filhos e filhas, né? No momento em que se viam como pessoas homofóbicas. E na cabeça deles, como eu falei para vocês, eram apenas superprotetores. Eles estavam querendo apenas defender os seus filhos e filhas de um processo de violência ou mesmo de assassinato. E aí eles se descobrem que aquela estratégia não estava correta, que precisava adequar para uma outra estratégia mais acolhedora. E aí, quando eles se percebiam dessa forma violenta, eles pediam perdão para os seus filhos e ficava tudo bem. Uhum. Emanuel Pascoal, quer aproveitar a última? Sim, é que eu queria, ao longo desse programa todo, nós falamos muito de diálogo, de oportunidades, né, da transversalidade dos assuntos como todos, e eu queria perguntar sobre os movimentos LGBT em São Luís, aqui no Maranhão. Existe diálogo entre eles? Estamos caminhando aí para o consenso, ou ainda falta muito nesse sentido? Ainda estamos arraigados a algum tipo de tradição ou a ligações específicas? O que falta para o movimento se condensar, mesmo sendo diverso, uma linguagem, eu não diria única, mas diversificada, mas em prol solto das amarras, vamos dizer assim? Sim, o Emanuel deixou a mais difícil para o final. Gente, é o seguinte, eu vou ter uma fala bem objetiva e polêmica agora, mas estou preparado para isso depois. Aqui não existe movimento social LGBT. E eu vou cair numa malha fina agora, porque dentro do meu aprendizado, o movimento social é um movimento de resistência. Ele é um movimento contra Estado e contra as formas de que esse Estado ele gesta as suas políticas. Quando esse movimento ele é institucionalizado, ou seja, quando essas lideranças elas passam a ocupar a estrutura do Estado, e aí entendendo Estado, governo, prefeitura, né, e tal, quando essas lideranças ocupam essa estrutura do Estado, elas deixam de ser movimentos sociais. Portanto, elas vão fazer políticas de Estado, né? Então, cadê a resistência, né? Então, a maioria dos movimentos aqui, para não dizer todos, estão ligados a partidos políticos. E aí, portanto, a gente precisa tomar muito cuidado com o movimento social institucionalizado, que a Maria Glória Gum vai muito bem nos dizer que movimentos sociais são movimentos de resistência. É um caráter contra-estatal. É um movimento mesmo que quer derrubar o sistema e que não vai apoiar o que está aí. Então, Emanuel,
respondendo a tua pergunta, ainda há uma falta de diálogo entre os movimentos, a gente percebe ainda muito o movimento é meu, né? E aí eu não estou querendo me abrir para novas possibilidades, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Quem está fantasiado de movimento social e quem está aí, na verdade, só utilizando isso para compor a estrutura do Estado. Bom, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Eu quero agradecer a participação do sociólogo, mestre em educação, Alderico Segundo, e dos jornalistas convidados no programa de hoje. Adriana Nogueira, jornalista da Rádio Nova FM, Emanuel Pascoal, jornalista aqui da TV UFMA. Professor, por favor, suas últimas considerações. Eu agradeço todo o carinho, todo o acolhimento que vocês tiveram. Quero pedir desculpas ao pessoal de casa, ao meu sem filtro, mas a proposta é essa. Estou aberto às conversas, deixo aí as minhas mídias sociais para quem quiser seguir, o @AldericoSegundo e o @CurtaDiversidade, e a gente se coloca à disposição. Ótimo. Então, mais uma vez, agradeço pela sua participação, agradeço a participação dos jornalistas convidados. O programa fica por aqui e eu te espero na próxima edição. Até lá!